gente! Estamos aqui no Casarão mais uma vez, esse lugar delicioso, numa tarde maravilhosa. Estamos pelo Família em Foco, mais um dia, falando mais um pouquinho e olhando mais um pouquinho para isso de tão precioso que nós temos, que é a família. Nós somos do Ministério Sky House, da AD Vila Alzira, Assembleia de Deus. E nós estamos aqui com um casal maravilhoso, que é o Rafael e a Juliana, e ele vai participar com a gente desse bate-papo aqui. Oi, Juliana. gente! Olá, pra gente é um privilégio estar aqui com vocês. A gente agradece muito a oportunidade de poder falar dessa coisa tão preciosa que é a família. Oi, gente, tudo bem? Eu estou assim muito feliz em participar. Agradeço de coração pela oportunidade. Como e que é a gente família veio de pra vocês? somar, né? Como que é a família de vocês? Conta pra gente. Bom, nós somos casados há 15 anos, né? Nós temos 2 filhos, a Maria Isabel de 10 anos e o Pedro de 6 anos. Nós somos uma família muito barulhenta. Muito barulhenta. Em casa não tem sossego, assim. É super bagunçado, assim, essa coisa de... com criança, da rotina. Então, assim... graças a Deus, né, que tem essa alegria. Então, quando o Rafa sai para trabalhar, fica só eu e as crianças, né, que eu me dediquei somente depois que a Maria Isabel nasceu, né, então eu fiquei por conta mesmo de casa, com os filhos, né, só para a família. E quando o Rafael chega é muito engraçado, porque as crianças, assim, eu falo que ele é a alegria de casa, né, então... tocou a campainha lá, as crianças já correm, é o pai, é o pai, é o pai. Ai, que lindo. Isso é a maior felicidade de escutar isso. Eu vou propor uma coisa diferente hoje. A gente vai começar com uma brincadeira. Legal. Tá? Vamos Pode lá. ser? Então vocês dois, tá? Vão ter que pensar. Eu vou perguntar e os dois vão ter que responder. Mas tem que ser rápido. Não pode pensar muito, elaborar a resposta. Tá? Rafael, Pois qual não. é a cor preferida da Juliana? Rosa. Acertou? ou errou? Não acertou. Apesar de eu estar com esse blazinho rosa, não é a minha preferida. Qual é a gente. sua cor preferida, Ju? Eu gosto de azul. Azul. Tá. Juliana, qual o prato preferido do Rafael? Tem São muitos. vários. Tem muitos, mas é a costelinha de porco no molho barbecue. Que ele mesmo faz. Que ele mesmo faz, mas é a Acertou, preferida. Rafa? Acertou. Ah, legal. E a cor preferida dele, Ju? Preto. Acertou também. Olha! 2-0. E o prato preferido da Ju, Rafa? Nossa, macaxeira ao forno. Macaxeira. Acertou? Isso daí faz muitos anos, gente. Bem da época que a gente não era casado, eu acho. É um dos que eu gosto, né? mas não é o meu preferido. Ô, gente, eu senti vontade de fazer uma pegadinha com meu marido aqui. Qual é a minha cor preferida? Azul. Não, Azul. senhor. Não é? Não é azul, não. Valeu, é rosa. velho. Vamos junto, irmão. Mas não é. Agora você me Bonito, pegou, hein? hein? Agora você me pegou, hein? Um sonho importante que o Rafa tenha, Ju. Porque a gente tem vários sonhos, mas qual seria Tá. um importante? O mais importante pra ele é ser dono do próprio negócio, trabalhar com o que ele ama, com o que ele tem vontade. Então, assim, ser um empresário. Uma curiosidade, o que ele ama é comida. Ele também ama comida. Ele tem vontade mesmo de abrir um restaurante, essa parte. Só que eu sou bem mais pé no chão, assim, né? Então, assim, eu não tenho essa coragem. Ela fura meus balãozinhos de vez em quando. Furo esses balãozinhos. Não, eu falo isso porque eu já comi a comida do Rafa, muitas vezes, inclusive. Tive esse privilégio e é Aliás, nós maravilhosa. temos, né, esse privilégio. É, exato. E, Rafa, um sonho da Ju. A Ju, assim, ela é uma pessoa... A linguagem do amor dela, vamos dizer assim, é muito, né, de presença, né? Ela não é uma pessoa que tem, assim, muita ambição, né? Assim, acho que eu sou um pouco mais ambicioso que ela, né? Eu acho que o sonho dela mesmo é o que mais, né, deixa ela feliz, assim, a gente tá sempre junto, em família. Acho que ela não tem um grande sonho, assim, material, de conquista. Acho que, assim, ela é muito grata pelo que ela tem, né? Uma pessoa muito grata e, assim, ela não tem esse desejo, essa ostentação, digamos assim. É, né? eu vou aproveitar essa pergunta para chamar assim, a atenção para uma coisa que a Ju falou. Ela falou que não trabalha, né? Isso. E isso hoje é um conflito muito grande para a mulher, não trabalhar. Como se sentir valorizada, né? E ver o real sentido disso, porque é uma decisão sábia, cuidar dos próprios filhos, educar os próprios filhos no mundo de valores completamente invertidos. E como você consegue, Ju, lidar com isso sem pesar para você,
né? Se sentir reconhecida, apesar de estar em casa. Como que essa decisão fluiu? Como que isso flui? Olha, é bem complicado. Que perguntinha, hein, irmã? Na verdade, assim, são fases, né? Quando eu decidi realmente ficar em casa com a Marisabel, eu tive uma gestação de risco. Então a gente tem uma ligação muito forte. Eu fiquei muito preocupada na questão de como se adaptar com ela. Eu não consegui fazer esse corte. Eu tentei por algum tempo, voltei a trabalhar, mas assim, eu não consegui, foi mais forte do que eu. Então assim, por um período tava ótimo, né? Até porque a criança é pequena, requer muito. Quando eles vão crescendo, aí o negócio vai pesando, porque assim, é maravilhoso, tá? É tudo muito lindo, a gente sabe que é uma bênção eu ter a oportunidade de ficar em casa, mas não é fácil você abrir mão. Se anular, né? Você se anula, primeiro como mulher, porque nasceu o filho só tem a mãe, né? Então você se anula como uma mulher. E aí depois você tentar encaixar que aquilo que você faz é uma coisa boa. E geralmente é tão rotineira que passa despercebido. Então você se esforça tanto durante um dia para deixar tudo muito bom, tudo muito legal. E aí de repente o que você não fez, que foi uma coisinha só, pesa mais do que tudo. Então assim, o que é mais complicado para mim não é essa falta de valor, né? Porque a gente tem dias assim que eu acho que ninguém me valoriza, dou aquela de louca. Tem aquele mesmo, dia da sabe? coitadinha, aquela, né? aquela ninguém me ama, ninguém me, né? Uhum. Então eu fiz tudo, ninguém me ajuda em nada. Tem dias que eu fico assim bem, todas bem nessa base. Só que assim, eu acho que o que eu estou conseguindo hoje em dia ver mais é reconhecer aquilo que eu faço, as pequenas coisas que eu faço dentro de casa, porque ficar em casa, se dedicar somente a isso, é muito trabalhoso. Você não tem um horário para sentar e almoçar, você não tem pessoas para você conversar durante o seu dia. Então é algo que você fica assim totalmente só naquele mundinho. Então quando o seu marido chega, às vezes ele não está disposto a conversar muito, porque ele está cansado do serviço. Tá Você cansado. tem as não sei quantas mil palavras para gastar. Eu tenho todas, né? que acumulou, né? Então assim, o coitado abre a porta, gente, é incrível. Eu já vou jogando. E aí, quando você vê assim, ele nem conseguiu falar oi. Entendeu? E você já falou um monte. Eu já falei um monte. Então assim, isso pesa um pouco. Então assim, por muito tempo eu me culpei por não ter continuado. E hoje quando eu vejo os meus filhos, a forma que eu criei, sabe, não perdi nenhuma fase, eu não julgo quem fez. Ver o primeiro passo, a primeira palavra. Eu acho que assim, cada um sabe a sua escolha. A minha decisão foi essa. Por muitas vezes foi difícil, foi. Mas hoje eu procuro ver assim, que é um ministério, entendeu? Quando eu parei de olhar e ver que é só uma obrigação, ver que realmente é um ministério ser mãe, é um ministério ser uma dona de casa, é um ministério você fazer uma comida para sua família. Quando eu passei a olhar desta forma, eu comecei a não ter um peso mais. Que legal. Comecei a ficar legal. mais tranquila nesse sentido. Que legal. E você, Rafa, o que você diria? Qual é o seu, assim, qual é a sensação, o sentimento, né? Porque a gente sabe que quando a mulher trabalha, há uma admiração por conta que ela trabalha. Mas a mulher que escolhe ficar em casa também é tão admirável quanto a que escolheu trabalhar. E aí, o que você mais admira? O que mais é confortável para você nessa rotina do seu lar, tendo a Ju em casa? Eu acho que assim, né, a forma como os nossos filhos se comportam, né, acho que é um diferencial enorme. Eu acho que as mães que têm a oportunidade, né, de ficar com seus filhos de maneira integral, eu acho que faz uma diferença, né? A gente vê, obviamente, pelas crianças que a gente convive, né? E a gente acaba fazendo algumas comparações, né, com os nossos filhos. E a gente vê, assim, que é diferente, né? É diferente quando a mãe tem essa oportunidade de estar, né, presente em todos os momentos dos filhos, né? De educar mesmo. De educar, né? De estar, então, assim... Não, claro, não que a mãe que trabalha não faça isso, não, né? Sim, Mas é feito de uma maneira diferente. De uma maneira São diferente. memórias, né, que você acaba criando, né? Exato. Hoje eu tenho a Marisabel de 10 anos, que ela pega para fazer um pão caseiro sozinho. Então, assim, por que ela faz isso? Porque ela viu a mãe dela teve um tempo de qualidade para fazer isso com ela. E assim, eu acho que as pessoas, hoje é muito fácil julgar, né? Então, assim, as mães que trabalham fora, elas se cobram porque não têm este tempo com os filhos.
né? E as que ficam em casa se cobram porque não está ajudando na renda do lar. Então é uma Isso. cobrança, sabe? Constante por tudo. Então, é assim, verdade. eu acho que assim, não tem uma regra. Eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela sente no coração de fazer, aceitar aquilo como algo precioso e aquelas que trabalham fora, que têm a oportunidade de estar à noite com seus filhos, que estejam, que seja um tempo de qualidade. A gente sempre fala isso, do tempo de qualidade. Não importa se foi o dia todo, se foram algumas horas à noite, né? Em contrapartida, eu sempre trabalhei, mas assim, o tempo que eu estava com a Gi na minha casa, sempre foi para ela. Então a gente acaba suprindo. Não adianta você estar o tempo todo junto e ser uma mãe nervosa, estressada, brigar com seu filho o dia Pois é. inteiro, né? Verdade. Eu acho que a palavra-chave aí é tempo de qualidade mesmo, Tempo né? de qualidade, é verdade. Por mais que se for 1 minuto, tem que ser de qualidade, né? É verdade. A gente se conhece, né? Quando eu tô brincando com o Pedro ou com a Bel, cara, eu desligo a televisão, eu quero a atenção deles pra mim, sabe? 100%, né? Porque eu sei que se eu não for o herói deles, alguém vai ser. Alguém vai ser. Então, assim, exatamente. Acho que isso... É criar memórias, né? Esses dias, acho que foi semana passada, eu fiz um café da manhã e levei na cama pra Bel. Então, assim, abra a porta do carro pra ela. Então, assim, tem que criar memórias, né, pra ela. E referência, né? Porque no futuro, não é qualquer marmanjão que Não é qualquer um. vai chegar perto, né? A Então, verdade é essa, que você é a referência pra ela, então né? assim, a gente tenta criar, por mais que seja assim pouco, né? Nós gostaríamos de ficar 24 horas com nossos filhos, mas não dá, né? Então, o pouco que a gente fica, a gente tem que criar essas memórias, tem que batalhar para isso, né? Verdade. E aquilo que a Ju falou em relação à mulher que sai para trabalhar e a que não sai para trabalhar, ambas, as duas, elas acabam contribuindo de uma forma ou de outra para o crescimento dos filhos. A que sai, ela contribui de uma outra forma. E a que fica, ela contribui para o crescimento do filho de uma forma diferente. Embora a criança que, assim, ao meu ponto de vista, a criança que ela é criada pela mãe, com certeza a educação dessa criança é muito diferente de uma Não criança. tem interferência, Não tem. né? Exatamente. Então, assim, apesar de eu ter comentado, né, essa questão, mas a gente pega como exemplo, né, nossa mãe sempre trabalhou. Sempre. Né? Então, assim, poxa, muito orgulho, é um orgulho pra gente, né? Nossa mãe ralou, ela me ajudou, sempre ajudou, né? Então, assim, Bem-sucedida, é um orgulho, né? né? Então, assim, quando eu falo assim, que é diferente quando a mem tem a possibilidade de cuidar das crianças, não tô criticando Quem aquelas trabalha, mulheres que trabalham, né? exato. Porque, assim, Justamente. a minha Tem que- mãe trabalhou, Exato. até hoje trabalha, né? E E é uma sabe- escolha, né? É uma É, decisão, isso. né? Sabe o que eu acho importante? Exatamente isso. Porque a gente vê hoje mulheres num processo de culpa muito grande, Sim. num processo de frustração muito grande. O que é importante? É a decisão que você toma, ela ser uma decisão coerente. Uma decisão assim, que você assuma ela de verdade e tira o melhor dela. Então, tá certa aquela que optou por ficar em casa e tá certa aquela que tem que Continua trabalhar. com a Porque sua às vezes vida ela precisa profissional. trabalhar, né? E E ela a- também tem ganhos com isso. Isso. E a mulher que toma essa decisão, seja qual for a decisão que ela toma, ela tem que saber que ela em algum momento ela vai ser criticada por alguém. Alguém vai chegar Sempre. com um ponto de vista diferente e vai falar alguma coisa. Então tem que estar preparada para isso também. Exato. Seja a que saiu para trabalhar ou a que ficou em casa. É. Então isso é muito interessante também. Agora eu lembrei de uma experiência, né, assim, que apesar de eu sempre ter trabalhado, eu sempre deixei muito claro para minha filha que a minha prioridade era ela. E aí, na adolescência, que eles ficam mais independentes, né, e ao mesmo tempo dependentes, eu cheguei a questioná-la. Falei assim, ó, você quer que eu pare, que eu fique com você? De jeito nenhum, mãe. Por quê? Porque eu estava suprida, né? Ao mesmo tempo, a minha filha não sabe fazer um pão. Porque nem a mãe faz um pão, né? Verdade seja dita. Era muito mais rápido comprar um pão pronto e desfrutar daquele tempo com ela. Então, em todas as situações, você tem ônus e bônus, É verdade. né? Você tem um preço a pagar pela sua decisão. Mas eu acho que o importante mesmo é o amor, né? Se a casa, se o lar, ele tem o amor, todo o restante, ele é ajustável, né? E, assim, uma coisa que faz toda a diferença, faz muita diferença na nossa vida, é o sentar à mesa. Cara, como é bom, né? Sentar à mesa. É. A gente, sabe? E Independente, às vezes, né, a gente faz um prato especial. Um dia normal de semana, você nem espera. Uma terça-feira você chega, tá uma puta de uma mesa enfeitada, top, Um né, banquete, meu? Um né? banquete. Aí fala, nossa, uau, aí a gente senta a hora junto, briga pra ver quem vai orar, o Pedro e a Bel. Eu que oro, eu que verdade. Isso é oro. bom. Aí, faz a diferença. eu acho que quando
mesmo às vezes quando a gente pede comida, né, pizza, alguma coisa, a gente arruma a mesa. A característica da nossa casa, pode até ver quando a gente vai pra sogra, né, que o Rafa coloca a mesa. É uma característica da nossa família. Então a gente coloca a toalha, a gente coloca copos, talheres. Gente, mais simples que seja, não precisa ser nada chique. É aquilo que você Pode tem. ser de massa de tomate Pode mesmo. ser o que for, mas assim, o carinho, o amor que você se dedica, daquele tempo de você... A gente pede pizza, a gente não come na mão, a gente não pega... A gente coloca o prato, o talher, e isso já tá passando pras crianças. Porque o Pedro e a Bel, quando vai arrumar a mesa, falam, mamãe, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer? Vai colocando a mesa. Eles arrumam da mesma forma. Então você vê que assim... Pelo exemplo, né? É o amor que você se coloca. Então não importa se você tá 24 horas com seu filho, se você tá 2 horas com seu filho. O que você tiver que fazer, você faça com amor, mostrando pra eles este amor. Que não é um Passando peso, que não é né? um peso, sabe? Verdade. Porque cuidar da família, estar com a família é amor, né? Aí vou fazer mais uma perguntinha. Rafa, qual que é o gênero de filme da Ju que ela mais gosta de assistir? Olha, ultimamente ela tem assistido muita série, assim, né? Gente, ele não sabe nada de mim. Não, eu vejo que ela assiste aqueles filmes policiais lá, que tem os bombeiros passando... Os bombeiros, Nossa, Ju. os bombeiros, que passa gente no- do céu, ele tá acabando comigo. Ele assim, não sabe nada. Ele não sabe nada. Não, Vamos que não sabe casar de nada, novo. não é que não sabe nada, assim. Mas eu Pegamos vejo ela no pulo assistindo... Grey, como é que chama? Ele nem sabe. Tem os policial que investiga lá, que morre os Gente, caras, o olha, policial vai. Deixa eu sei falar, lá. eu Gente, falo que eu gosto. ela Essa não- é a situação de muitos maridos, Muitos tá? maridos. Não se sinta mal. Eu não estou surtando. Eu ia falar medieval porque eu já assisti Gladiador umas 30 vezes. Né? Sim, mas é porque repete muito. Ai, que dó de mim. Ó, quando eu fiquei desempregado, a gente assistiu José do Egito, os 10 Mandamentos. Todos os gêneros, na Todos, verdade, né? cara. Então, Nossa. e a Ju? Você qual Você que quer é? falar o gênero dele, Ju? Nem vou falar. Na verdade, assim, eu vou falar, gente. O meu marido, ele é assim, super atencioso. É um amor. Vamos assistir um filme? Vamos sim. Você promete que não vai dormir? Prometo. Você olha, ele já tá dormindo. Antes do filme acabar. Antes de fazer tararã, ele já está dormindo. Entendi. Então, assim, quando é policial, de Ação. sniper, ação, algo assim, com guerra, essas coisas, ele ainda... Consegue ir até a metade do Consegue. filme. Semana passada, consegue. que era o resgate. né? Essas coisas Assisti assim, muito. sabe? Aí ele ainda, Conseguiu, hein? tipo, tá dormindo no sofá, olha que filme bom. Aí ele, né? Mas geralmente, no segundo episódio, ele já tá dormindo, a gente já desiste do cinema. E agora, nesse momento, a gente tá muito, né, assistindo, porque Eu não tô tem muita assistindo opção, bastante, né? bastante mesmo. É que, na verdade, assim, não sei, né? Mas eu assisto muito mais YouTube do que TV, mesmo que em TV. filme, assim. Né? Em E a casa a gente TV, quase não tá assistindo até um televisão. assunto legal pra gente trazer, né? Como é que vocês controlam a questão da TV com as crianças? Olha, Porque é uma influência bem grande, né? Na verdade, assim, as crianças assistem muito YouTube, né? Então, por exemplo, o Pedro é muito joguinho, Minecraft, né? Essas coisas. Aí quando a gente vê que ele já tá Saturou um pouco, saturou né? mesmo, você fala assim, ele tá saturado. Aí quando ele tá estressado, você percebe que é por causa do celular, que é por causa desses aí. Você Aí a tira. gente já tira, A gente dosa um pouco com a gente o dosa Superbook, com né? o Superbook, que é bíblico, né? E aí ele para tudo, aí depois ele vai pro papel. Então, assim, como são idades diferentes, é bem mais fácil. Porque o Pedro, ele é uma fase que a gente fala, ele obedece. A Maria Isabel, com A Bel é 10 anos, artesanato, né? ela vai pro artesanato. Então, assim, ela assiste culinária o tempo todo. Meu Deus. Então, será que teremos uma chefe? eu acho. Então, assim, de repente eu tô lá na cozinha, ela manda pra mim, do quarto dela, ela manda pelo WhatsApp, mãe, vamos fazer cookie? Eu já peguei a receita. Eu, como assim a receita? Vê se tem os ingredientes pra mim. Aí eu, tá bom. Aí tem os ingredientes. Eu não preciso ajudar. Eu só falo, tá aqui. A única coisa que eu falo é assim, você deixa limpo? Ela deixa. Então ela faz e deixa limpo. Então, assim, a Bebel é também... Assim, graças a Deus, eles são bem tranquilos. Então a gente Tranquilos. consegue, na hora que falar para, aí eles dão uma parada. E como que vocês lidam em casa com temas assim mais pesados? Por exemplo, o perdão, a responsabilidade, a honestidade. Como esses valores são passados para eles, pela experiência de vocês, Eu acho assim, a gente, né, nós vivemos, né, um período difícil nas nossas vidas, né, em função de algumas escolhas erradas que eu fiz, né, e o exercício do perdão, ele foi muito presente e é muito presente na nossa casa, né, até hoje, né, e eu acho que assim, né,
nós temos que ter a humildade, às vezes até como pai, né, também, às vezes a gente é meio intransigente com os nossos filhos, né, essa questão do perdão, a gente pega um pouco pesado com eles às vezes também, né, e a gente vem aprendendo toda essa fase, toda essa reconstrução que nós tivemos nos últimos anos aí, a gente aprendeu que não só como casal, mas também com os filhos, né, às vezes a gente pega um pouco pesado com eles, fala, filha, foi mal, papai pisou na bola e tal, então assim, eles crescem vendo isso é bacana. O perdão, ele é diário, né? Eu tenho pra mim que, assim, independente do que acontece, do grau, né, das coisas que envolvem, né, você ceder, né, você, na verdade, escolher perdoar, eu acho que todos os dias, todos nós em família nos perdoamos, né? Porque como a gente tem emoções né, e as nossas emoções, elas ficam descontroladas. Se para nós adultos é difícil, imagina para a criança. Eu tenho algo para contar, posso contar? Claro, rapidinho. claro que pode. O Pedro era um pouco menor, tá? E a Maria Isabel. Então tava naquela fase meio que de ciúmes, mas a Bebel, como é uma pessoa muito controlada, ela não demonstrava, né? A gente percebia, assim, que ela tinha ciúmes por algumas reações, mas não por atitude contra o irmão. E aí, a gente tem um papel de parede no fundo do quarto deles e eu sempre frisei, não risca a parede, né? Tem papel, tem tudo, eu sou meio chata com essas coisas. Não risca a parede. E apareceu com caneta permanente no papel de parede, um riscão enorme, enorme, enorme. Aí, a Maria Isabel veio me chamar e falou, mãe, olha o que o Pedro fez. Eu fiquei muito brava, né? Porque era o papel de parede, né? Aí e não saía, que era permanente. E aí nesse dia eu dei um tapa no bumbum dele, né? E aí eu corrigi ele. Briguei com ele, deixei de castigo. E aí beleza. Só que isso daí passou muito tempo. Gente, passou muito tempo mesmo. Não foi coisa de semanas, não. Eu acho que já passou um tempão. E aí a Maria Isabel, na hora que a gente vai dormir, eu sempre deito com eles. E ali é o momento onde a gente mais conversa. E nós tínhamos visto algo sobre não culpar, sobre essas coisas de você falar a verdade, né? Porque era um peso muito grande. Ela tinha escutado, se eu não me engano, num domingo na escolinha lá das crianças, né? Dos pequeninos. E aí foi falado sobre isso. E aí passou assim, eu acho que foi numa quarta-feira, ela me chamou e falou assim, mãe, eu preciso contar uma coisa. Ai, que coisa linda. Eu preciso te contar uma coisa. Até já tô chorando, gente, já tô aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei assim, pode falar, filha. Eu queria te pedir perdão. E o perdão, por que você fez? Porque o perdão é uma palavra tão forte para uma criança, né? Porque sabe aquele risco na parede? Não foi o Pedro quem fez, fui eu. Nossa, Fui eu que fiz esse risco. E eu culpei o Pedro, porque eu estava com muita raiva dele. Então ela fez um risco para culpar o irmão, para mim brigar com o irmão, né? Foi a forma dela expor aqueles ciúmes dela que ela estava sentindo, né? E na hora, o Espírito Santo colocou no meu coração assim, não briga com ela. Porque minha vontade era mesmo de falar assim, olha, eu briguei com o seu irmão, eu culpei o seu irmão, você não podia, sabe? Aí na hora, assim, eu fechei a boca e falei assim, tá bom. Tudo bem, filha, não tem problema nenhum, mas você tem que pedir perdão pro seu irmão, não é pra mim. Olha só. Porque ele que levou a bronca, ele levou o castigo, foi ele, sabe, que foi punido por algo que ele não fez. E na hora, ela foi e falou, Pedro, eu queria te pedir perdão, porque eu risquei a parede, coloquei a culpa em você. Quando eu olhei aquela cena, eu falei assim, meu Deus, olha o resgate que foi feito ali, porque na cabecinha dela, ela tinha esse peso ainda de ter feito algo errado. Tinha o peso, exatamente. Ela tinha um peso. E quando o Pedro olhou pra ela, falou assim, tá tudo bem, Bebel, não tem problema. Deus, que lindo. E aí eles se abraçaram e aquilo passou. Você vê como numa situação, né, num movimento ali na sua casa, todos os valores inseridos naquilo. É o que eles fizeram ali, é o que ela vive, o que ela vê, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que Jesus fala, né, que o reino dos céus pertence às crianças, né? Crianças. Porque olha como é puro, né? Não guarda mágoa, não fica esquentando a cabeça. E a reação do Pedro foi muito linda, porque simplesmente ele falou assim, tá tudo bem, Bebel, não tem problema. Ele nem lembra que ele... E como Deus, ele ministra na nossa vida,
pela vida dos nossos Pela filhos vida dos também, nossos né? filhos. Como a gente aprende com isso Nossa, e demais. como, assim, a estrutura de um lar, ela precisa ser pautada nos valores, porque ela só fez isso porque ela aprendeu em algum momento, seja na igreja, seja dentro da sua casa, que mentir não era legal, que o que ela tinha feito era errado. Então houve um filtro, e aí você percebe a criança e depois o adulto que vai se formar. É muito mais fácil lá na frente falar a verdade, né? verdade. Do que pegar uma mentira qualquer e passar por isso, né? É interessante isso aí. E aí a gente até deixou um texto aqui que está até mais ou menos relacionado a isso. Mateus 22:39 fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, então isso já está inserido nela, né? Por mais que ela não fez isso na hora, ali naquele momento, né, da briga que eles estavam tendo no momento que foi feito o risco, mas ela caiu na consciência, Mas né? ela guardou. Guardou. E passou muito tempo. E aquilo devia perturbar ela, porque o pecado, ele oprime, ele deprime, né? Ele abre situações pra gente que você fica escravo. Só que ela vivenciou essa experiência e ela conseguiu. Eu sempre gosto, né, de uma tia que ela falava sempre assim: vê que lá dentro o juiz do bom senso está funcionando. Tá funcionando. Né? É. E quando uma mãe e um pai vê no filho uma atitude dessa, dá uma alegria, né, Ju? Dá, foi muito lindo. A gente fala assim, puxa vida, tô acertando. Tá Como funcionando, quando faz né? coisa errada, a gente fala, meu Deus, onde eu errei, né? Mas sempre a gente vai ter esse peso, né? De que, será que eu faço certo ou será que eu não estou fazendo certo? Mas a nossa bisavó falava, né? Que o que seu coração de mãe fizer é o certo, porque um coração de uma mãe só tem amor, não quer o mal pro verdade. filho, né? Nem um pai, nem uma Nem mãe. um pai, nem Então vai acertar e vai errar, mas o principal é você ter essa base com seus filhos. Verdade. E em casa, graças a Deus, assim, a gente teve esse resgate. Por um tempo, nós nos perdemos como casal, família, como como casal. família, né? E fazem 3 anos que nós tivemos a oportunidade de viver o perdão na nossa família. Por quê? Porque nós nos abrimos a isso, né? Porque eu penso assim, gente, o perdão é uma opção, é uma escolha, sabe? né? O Senhor te dá, o Senhor te perdoa todos os dias por todos os erros que você faz. E Ele não escolhe qual pecado, né? Ele não te fala assim, olha, você vai perdoar isso, isso e isso. Não, Ele nos perdoa a todos os erros que nós cometemos. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso na nossa família e hoje ver os nossos filhos, sabe, tendo esta base familiar que Deus estruturou, porque assim, enquanto estava na minha ou na força dele, não estava funcionando, mas quando a gente deixou Deus entrar, sabe, e aí a gente percebeu que assim, que a família, ela é preciosa aos olhos do Senhor, então não adianta, sabe, não é trocar, é você tentar consertar. Exato. Porque a troca, às vezes, pode ser até benéfica por um tempo. Mas você lá na frente vai pesar as mesmas coisas. Vai ter os mesmos problemas. Os mesmos ou problemas piores, vão chegar, né? né? Então a opção é sempre consertar. Você sabe que a questão do perdão é tão forte, né? Que o perdão, ele deixa ciclos de ódio, culpa, a falta de perdão. Ciclos de ódio, culpa e dor. Mas quando há o perdão, é fechado o inferno e abre sobre a família, sobre a pessoa, as portas do céu. Né? Você forte, traz o né? céu para dentro da sua casa. E quando você escolhe não perdoar, você vive com o inferno sobre as suas costas. Verdade. O pastor Juscelio, ele costuma falar que quem perdoa, ele dá asas pro perdoado. Então, quando a gente perdoa, quando a gente libera esse perdão, a gente permite com que essa pessoa, ela alcança outros patamares. Então, assim, é muito interessante como a gente... se ficasse algo preso. Exatamente. Né? E quando a gente faz isso, quando a gente perdoa, olhando para o que Jesus ele fez lá na cruz do Calvário, foi justamente isso que Deus ele fez. Nos perdoou dando o seu filho. E aí, como a Ju falou, não escolheu qual é o pecado. Todos os pecados. Qual tipo de perdão. Né? Então, assim, é dessa forma que nós temos que agir para com o nosso próximo, aquele que nós amamos como a nós mesmos. E assim, às vezes a gente passa por feridas mesmo na vida, né? E aí você fazer a escolha do perdão, porque o perdão, ele não vem da gente, né? Não. O perdão, divino. ele não é humano, não é possível um humano dizer, eu tenho perdão para dar. Ele vem de Deus, né? E eu posso colocar que assim, quando você passa por uma situação como nós passamos no nosso casamento, o fato do julgamento lá de fora é muito pesado.
Porque o que acontece? Você tem que ter uma plena consciência da onde você vai buscar as suas, como que eu posso te dizer, os seus aconselhamentos. Então, assim, no momento onde nós estávamos passando por essa tribulação, eu não fui me aconselhar com as minhas amigas de fora. Porque eu sei que lá fora a família é algo descartável. É descartável. É totalmente descartável. Então, o que elas poderiam me aconselhar? Naquele momento, na minha angústia, na minha raiva... Até sentindo a sua dor também. Até por ter compaixão de alguma situação, elas iam falar coisas que não iam me favorecer. Mas ao tempo todinho, eu nunca vi a minha família separada. Eu nunca consegui ver eu e o Rafael separados, jamais, né? E quando eu olhava para os nossos filhos, eu falava, tem história, tem bagagem, a gente tem... nós construímos uma história, desde os 16 anos nós estamos juntos, né? Tem 15 de casado, mas desde a época de escola. Então, assim, é inadmissível no momento você ver que tudo aquilo está indo embora, né? Tem uma bagagem, tem algo. Não é né? Não dá para desperdiçar Não isso. dá. Eu acho que é assim. Então, passando tudo isso, o que aconteceu? A minha oração na época era que o Senhor trouxesse o meu marido. Então, meu desespero era assim, que ele volte, né? Mas eu não tinha raiva da pessoa Rafael, eu tinha raiva da situação que estava vivendo. Mas em nenhum momento deixei de amar o meu marido. E aí, quando eu aprendi, num momento eu senti muita presença assim do Espírito Santo, porque eu orava, minha oração era para que ele voltasse, e aquilo não surgia efeito. Então, assim, eu ficava pior ainda, e vendo os meus filhos numa situação que, assim, olha, eu vou ter que ter um pouco de equilíbrio, né? Porque o meu emocional já tava, né? Precisava ter força. Ter um equilíbrio. Então, eu comecei a orar de uma forma diferente. Eu senti, e uma pessoa falou pra mim que foi assim, só pode ter vindo do Espírito Santo. Quando a gente não tem o entendimento de que realmente nós temos o Espírito Santo dentro de nós e que ele nos move a qualquer situação que a gente faça, a gente não consegue perceber essas coisas. E depois, na aula de Casados para Sempre, né, essa pessoa falou pra mim, essa oração só pode ter vindo do Espírito Santo, porque eu passei a orar não querendo o meu marido de volta, eu passei a orar que o coração do meu marido se achegasse ao coração de Deus. Porque eu falei assim, quando isso acontecer, as coisas vão normalizar. Se for para voltar no casamento, vai ser uma bênção. Se não for, a gente vai conseguir ter um relacionamento bom por conta dos nossos filhos. E assim, essa foi a minha oração. Então eu orava para que o Senhor, né, que o coração do Rafael se chegasse ao coração do Senhor. Ô Rafa, e você conseguiu sentir isso? Essa questão do seu coração se chegando a Deus? Você consegue ver a resposta dessa oração? Então, eu vi, porque assim, na ocasião que a gente viveu tudo isso, eu também fui buscar Deus, né? Só que com um propósito totalmente inadequado, né? Então, eu, em função das minhas escolhas na ocasião, cheguei numa condição muito ruim em todas as áreas da minha vida, né? Então eu fui pedir um auxílio para Deus, para me ajudar na vida financeira, ajudar em tudo, né? E Deus falou comigo exatamente assim, eu não quero pagar suas contas, eu quero seu coração. Ai, que lindo, né? Então assim, eu nem sabia que ela estava orando nesse sentido, né? Então naquele momento foi divisor de águas, né? Foi divisor de águas. E realmente, o Senhor, ele ouviu a oração dela, né? E falou comigo, né? Através da oração dela. E ali foi onde começou, né? A transformação, né? A transformação. E glória a Deus. Como é lindo, né? Como é lindo a gente ver o agir de Deus dentro de uma família, resgatando, porque há um resgate da família, há um resgate do indivíduo, um resgate pessoal, né? E nós sabemos que hoje tem tantas famílias passando e vivendo, a perseverança, né? Da não desistir, não desistir. E tem tantas famílias passando por isso, e talvez sem esperança, né? Então, a gente até listou algumas coisas aqui, eu queria que vocês ajudassem a gente, sabe? O que a gente, como estimular as pessoas, como buscar o perdão, né? Então, uma das coisas, Ju e Rafa, é a escolha, né? Não sente, isso você não vai sentir mesmo. Isso vem de Deus, você tem que pedir, você fez uma escolha, você escolheu orar da maneira certa, você escolheu, sabia aquilo que você estava pedindo, não era a vontade da Juliana, era a vontade de Deus prevalecendo, né? E uma das coisas também é olhar o ofensor como Deus vê, né? Para você perdoar, você não pode olhar a pessoa que te feriu. Você tem que ter a visão mesmo do Senhor. Como é que Deus olha para quem me machucou?
É a questão da compaixão, né? Compaixão é sua para o próximo, mas ela não vem de você. Não, Né? não Ela, vem. ela é de Deus. Eu acho Nós só que temos compaixão a pessoa, se vier de A Deus. pessoa só tem assim amor, compaixão, respeito, admiração, se ela tem uma intimidade com Deus. Porque ninguém consegue, em meio a tantas feridas, a tantas palavras, né, a situações, perdoar e não ficar, sabe, assim, vou perdoar. Não é assim, consegue. é um processo, Não consegue, né? é um processo. Porque o perdão, gente, você pode até falar, mas quando você perdoa uma pessoa e não convive com ela, é uma situação diferente. Então você perdoa aquela pessoa que te ofendeu, aquela amiga, mas você não tem um físico, você não tem um contato. E quando você está no casamento, você tem este contato. Então o que acontece? Você perdoa e todos os dias o Senhor vai te curando. Ô Rafa, e assim, ó, o perdão da pessoa, se perdoar, porque também nesse processo, se você tem o perdão do seu cônjuge, né, o marido ou a mulher, mas você não se perdoou, continua sendo uma barreira, né? Sim. Então, para você, assim, como seria o seu encontro com Deus que proporcionou esse perdão? Como é que foi esse perdão, esse pra processo? mim, eu posso dizer assim que eu tive 2 momentos, né? O primeiro momento foi a conversão, né? Enxergar que o caminho estava errado, né? E ter essa conversão, pô, Deus, que o Senhor quer meu coração, né? E o segundo momento foi exatamente essa percepção, né? Porque você fala, puta, meu, machuquei tanta gente, fiz tanta coisa errada. E aí você chega, você fica em depressão. A depressão, ela existe, né? Então... Na verdade, você está falando de depressão? A depressão ela é causada pela falta do perdão. Uma das causas. Uma das causas. E você chega a querer não viver mais. No meu caso, eu cheguei a desmotivado assim, da vida, porque a falta de perdão para comigo mesmo, né? Isso. Então, eu falei, putz, meu, já não mereço estar aqui mais. Você já não se torna, você já não quer mais, sabe? E em um dos cultos, a gente foi num culto, né, na nossa casa de Vila Alzira, e acho que era a pastora Genilda que estava pregando na ocasião, né? E eu tava totalmente desanimado, a ponto de não querer viver mais, mesmo, a ponto de não querer viver mais. E ela falou assim, ó, se você aí que não quer mais sua vida, entrega pra mim que eu quero. Nossa. Entrega pra mim que eu quero a sua vida, se você não quer pode entregar pra mim. E naquele momento eu ajoelhei lá no altar e ali Teve encontro. tive o meu encontro com o Senhor, né? E dali pra frente, assim, as lutas continuam, lógico que continuam, né? A gente, eu comento muito, né? Assim, eu gosto muito daquela passagem que Jesus, aquela mulher vai ao encontro de Jesus, né? Porque ela foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada pela lei, né? Só que Jesus falou, não, se ninguém te acusa, eu também não te acuso, né? Só que qual foi a atitude daquela mulher naquele momento? Ela não voltou pra casa dela, ô Jesus, obrigado, tive um encontro com o Senhor, tchau. Porque eu acho que se ela tivesse voltado, vamos fazer uma analogia com a gente, né? Então ela foi pro culto, nossa, tive um encontro com o Senhor, eu volto pra minha vida normal. Aí eu começo a conversar com meus amigos, cara, eu vou cair de novo. Então aquela mulher, o que ela fez? Ela pegou, ela começou a andar com Jesus. Então ela chegou até Jesus, né? E pela lei ela seria apedrejada, né? Pelos homens. Mas o que ela fez, né? Ela foi pega em adultério, aquela mulher. E assim, só que Jesus falou, né? Olha, quem não tiver culpa aqui que atire a primeira pedra, né? E ali ninguém atirou. Jesus falou pra ela, olha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, né? Vai e não voltes a pecar. Só que o que aquela mulher fez? Ela não foi. Ela continuou com Jesus. Então essa é uma analogia que eu trago pra minha vida, pra nossa vida, né? Muitas vezes a gente tá no culto, tá em algum momento e tem um encontro com o Senhor e a gente volta pro nosso cotidiano. Com quem que a gente tá se relacionando? Do que a gente tá se alimentando? Porque eu tive aquele encontro, foi legal. 1, 2 dias, 3 dias, no 4º dia, no 5º dia, será que eu vou estar firme ainda? Porque quem que tá ao meu redor? Então, qual que é o grande exemplo que eu vejo nessa mulher? Ela continuou com Jesus. Então, quem que passou a ser o convívio de amizade dela? Ela começou a andar com João, começou a andar com Pedro, começou a andar com os apóstolos todos. Então, ela só via coisas de Jesus. O que é diferente para nossa vida isso? Nada. Por isso que a gente precisa estar perto um dos outros. A gente precisa estar perto de pessoas que nos levam para Jesus, né? Então isso para mim tem feito a diferença na minha vida, né? Então eu preciso estar perto de vocês, preciso estar perto dos irmãos da igreja, preciso estar perto do pastor Fábio, do Ministério de Homens, preciso estar perto de pessoas que me levam para Jesus. É uma escolha mesmo, para que eu possa né? pegar e me alimentar disso e refletir isso dentro do meu lar, Verdade. né? Então essa é uma analogia que eu faço que me ajudou muito. Essa palavra ela me ajuda até hoje. Verdade. Sobre perdão, a gente tem um exemplo, né, amor? Que é o sacrifício de Jesus, né?
E a gente não pode deixar de falar, né? Quando se fala de perdão, não tem como a gente olhar lá para aquilo que... Para o amor de Deus, né? O amor de Deus que foi derramado sobre nós, quando Ele envia o Seu Filho para nos perdoar. Então, assim, se nós estamos sendo direcionados por esta palavra que tem toda essa história daquilo que Deus Ele fez por toda a humanidade através do Seu Filho, por que nós não olharmos para o nosso próximo? Ou melhor, por que nós não olharmos para o nosso cônjuge, que está mais próximo de nós é o nosso cônjuge. Então, eu acho que tem que partir de dentro de casa, primeiramente, esse perdão. Né? Exatamente. No primeiro lugar, para exercer o palco do perdão. Verdade. E aí, assim, se tem uma família, se tem famílias que estão passando por situações que precisam do perdão, lembrar disso, né? Sim. De pedir para Deus, porque o perdão vem de Deus. O segundo, é olhar o ofensor como Deus o vê, é ter compaixão. E a compaixão, como nós falamos aqui, não é nossa. Ela vem de Deus. É entregar a ferida para Deus, porque a ferida não é fácil. Quando você opta por perdoar, não é um passe de mágica. A ferida está ali. Então você precisa, você tem... Há um tempo, exato. E quem é o médico? Quem é que vai cuidar dessa ferida? E o perdão real é assim, quando você perdoa, não existe uma amnésia que entra na sua cabeça. Não. A gente tem que entender que vai continuar lá. A dor ela vai estar lá, a ferida vai estar lá. O que a gente tem que evitar, o que nós temos que evitar é justamente isso. Falar. Quanto menos nós falarmos do problema, daquilo que nos causou aquela dor, mais aquela cura ela vai chegar na nossa vida. Isso. Uma das dicas é não se permitir pensar na ferida. Até porque, assim, quando você... cometeu, né? Você cometeu um ato que precisa gerar o perdão. Se você, todas as vezes que olhar para o seu cônjuge, você falar sobre isso, você não está... Aquela casca da ferida, você está tirando. Todo dia um pouquinho. E você traz a causa daquele pecado para dentro do seu presente. Então, assim, você não dirige olhando para o retrovisor. Você olha para frente. Você vai ter que olhar em situações lá atrás, mas por ver a superação que você teve. Para você tentar ver as coisas boas que aconteceu. O que ficou de ruim, você vai tirar como lição. Porque, assim, num relacionamento, são os dois, não é só um que erra. Para chegar ao ponto de uma coisa estar errada, eu também tive minha parcela de culpa. Só que eu precisei passar por um processo para hoje entender que eu também fui culpada do nosso casamento ter ficado dessa forma. E quando a gente consegue enxergar dessa forma, ou quando a pessoa consegue enxergar dessa forma, de que é 50%, né? Não é só um culpado ou só o outro culpado. Somos nós dois os culpados. Então, assim, a partir dali, colocar novas rédeas, colocar novas regras dentro do casamento. Escrever uma nova história. E não trazer a ferida, não trazer a causa, porque senão o que você vai fazer? Você toda vez vai olhar pra ele e vai trazer todo dia a causa. A pessoa não tá nem lembrando mais o que fez, sabe? Tá bem com a vida, tá passando um dia ótimo. Você chega num determinado ponto, você traz para aquilo. Então você começa a arrancar as casquinhas que o Espírito Santo tá fazendo aquela capa. É o que a gente também fala, né? O exemplo da agricultura. Semear novas sementes, né? Se você tinha ali um terreno que ele estava rochoso, que ele estava com erva daninha, o que você vai fazer primeiro? Limpar aquilo. Depois que você limpou, você vai adubar aquela terra, você vai lançar sementes novas. Vai haver um tempo, vai passar por um tempo para a cicatrização, mas o novo vai vir. Até as colheitas daquele momento, né, que não foi bom, vai vir frutos ruins. Então, por um período você vai colher, né? Exatamente, por um período você vai colher frutos, coisas que não são boas. Até o ponto de você começar a lançar novas sementes no solo e aquelas sementes começarem a germinar, a frutificar e você começar a colher. Uma outra coisa que é essencial é pensar que existe o antídoto, né? Para todo veneno tem o antídoto. Então, se eu magoei, né, o meu marido com palavras, como é que eu vou sarar o coração dele? É com palavras. Né? Eu vou sarar nessa área. Se eu causei uma mágoa em outra área, eu vou investir naquela área. A cobra pica, do próprio veneno dela é tirado o antídoto para fazer a cura, né? Então, que hoje fique, né, Rafa e Ju, amamos a conversa, né? Obrigada. O exemplo, a experiência de vocês ensina muito pra gente, né? Muito. E que ensine outros casais, e que hoje, se houver em algum lugar um casal sem esperança, se houver um casal querendo desistir,
que pense na possibilidade do perdão, Verdade. né? Não tente dar o que você não tem, mas vá buscar na fonte e pedir para essa fonte te encher desse algo que é o perdão, para você poder dar para outra pessoa, verdade. né? Amor, você faz uma oração pra Vou gente fazer. encerrar? Mas antes de fazer a oração, eu quero pedir para você que está assistindo, dá o seu joinha. Vai lá e se inscreve no canal também para você receber novas notificações e você vai ser abençoado, muito abençoado com tudo aquilo que nós vamos fazer a partir desse momento maravilhoso. Bem? É só uma contribuição, não sei Sim. se vale também, mas para as pessoas que vão assistir, né? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você sente que é o momento de voltar, procure um dos nossos meios de comunicação, entre em contato com a gente, tá bom? Isso, exatamente. Bem lembrado. Deus abençoe. Amém. Vamos estar orando. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta tarde. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, com toda a Tua graça, com todo o Teu amor, que o Senhor, ó Pai, através da Tua bondade, o Senhor derrama sobre cada lar, sobre cada família, Pai querido, sobre cada pai, sobre cada mãe, marido, esposa, que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, sobre os filhos, uma graça, Senhor, uma graça do perdão, que eles possam, Senhor, Pai querido, perpetuar o perdão nas suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então nós encerramos, foi o nosso episódio de hoje. E não percam, vamos ter outros assuntos. Se quiserem nos comentários deixar alguma coisa, ideias, perguntas, fiquem à vontade, porque o Família em Foco vai continuar com vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, tchau.